Olá, pessoal. A gente está, nesse domingo, retomando o nosso estudo aqui na Escola Dominical. Lembrando, iniciamos essa nova fase dos domingos, quando no penúltimo a gente falou sobre a questão do horóscopo, como a gente vem lidando com isso e a fé cristã. E no último domingo a gente falou, através do professor Ronaldo, sobre algumas causas sociais e como a fé cristã deve interagir com isso, né? Então a gente falou sobre questões LGBT, o racismo, o aborto, foi abordado diversos temas que a gente deve, como igreja, saber como se posicionar, como interpretar o tempo que a gente está vivendo, e tem sido um momento bem especial. E hoje não vai ser diferente, a gente vai estar falando sobre um tema que é bem crítico, bem polêmico, mas é importante principalmente para jovens, adolescentes, que estão ingressando na faculdade, às vezes no ensino médio, e se deparam com o velho dilema de como a fé cristã interage com a ciência. Então, hoje a gente vai falar sobre ciência e fé cristã, e eu te convido a refletir sobre isso. A gente separou algumas passagens, alguns temas, para que a gente possa gerar um conteúdo e concluir que, de fato, são duas causas ou dois assuntos que eles não têm por que não andarem juntos, que é a ciência e a fé cristã. Então, durante muito tempo, essas duas linhas, elas não é possível andar junto por conta de alguns dogmas que vêm desde a da época da Idade Média, onde a igreja, por sua vez, ela tinha sempre um olhar crítico para a letra da palavra e não havia espaço para pesquisa, para a ciência, para o estudo, porque tudo que viesse contra a letra da palavra era dito como profano, demonizado, e pouco espaço havia para a ciência e para o estudo, para a pesquisa. A gente lembra que ainda no período da Idade Média, muitos químicos, muitos que se envolveram na pesquisa de elementos, acabaram se afastando e queimados e torturados por conta dessa divergência, por conta dessa causa que não era possível andar junto. Então a gente vai estar olhando para esse universo e eu te convido nesse período agora, a estar refletindo sobre isso. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a gente hoje é tentar mostrar na Bíblia alguns versículos, passagens em que mostra o próprio Deus capacitando o homem com relação à ciência e o conhecimento. Então, a gente tem uma passagem que é bastante peculiar, que está em Êxodo 31, que é o momento em que o próprio Espírito de Deus ele vai capacitar o homem para a arte da ciência, especificamente. Eu não vou dizer aqui que talvez fosse a primeira engenharia, mas a gente vai ver em Êxodo 31 um momento em que o Senhor fala a Moisés, onde ele escolhe um homem, e a partir desse homem, ele enche esse homem do Espírito de Deus e capacita ele com habilidade, inteligência. A gente vai ler isso em Êxodo 31. Olha o que diz em Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, de engastes, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Isso era um momento específico com relação à tenda da congregação, mas o que eu quero mostrar com essa passagem é que, de fato, existe da parte de Deus uma necessidade e um interesse em se revelar para o homem através da ciência, do conhecimento específico, e aqui no caso falando para uma arte de se manusear com madeira, com pedras, capacidade de elaborar desenhos, como se fosse o início de uma arquitetura, de uma engenharia. Ou seja, a gente está diante de ciência, de conhecimento, que ela está sendo revelada pelo próprio Deus para que o homem possa desenvolver isso e, através dessa habilidade adquirida pelo Espírito de Deus, ou dada pelo Espírito de Deus e adquirida pelo homem, fosse posta em prática para que, de alguma forma, pudesse contribuir para toda a sociedade. Então, a gente vai encontrar aqui algo da parte de Deus vindo para o homem em relação à ciência. Ou seja, Deus e o homem interagindo através agora da ciência e do conhecimento.
É interessante que parecem coisas antagônicas, que a gente sempre teve isso de que não seria possível ciência e fé cristã caminharem junto. A gente já vê aqui em Êxodo um pouco disso. Então, é só para mostrar que existe da parte de Deus uma revelação e algo dado para que houvesse conhecimento, sabedoria, para que fosse aplicado sobre esse tipo de arte e de benfeitoria. Uma outra passagem que também é bem interessante, e aí a gente vai entrar um pouco no caminho da medicina. Às vezes uma outra forma de interpretar também a ciência e o conhecimento é quando a gente olha e acha que toda cura ela precisa necessariamente, no meio cristão e diante da fé cristã, ser algo ministrado da parte de Deus, quando na verdade a gente sabe que existem medicamentos. Deus deu ciência para o homem, conhecimento para o homem, para que pudesse desenvolver medicamentos e vacinas e testes, enfim, tudo que for necessário para a saúde do homem, para que pudesse contribuir para a saúde do homem. E é interessante que a gente vai ver em Isaías 38, olha o que o próprio profeta, que está sempre acostumado com os milagres de Deus, com um sobrenatural, uma palavra que vem do próprio Deus, olha o que Isaías fala em Isaías 38, versículo 21. Ora, Isaías dissera, toma-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Eu quero me ater ao versículo 21. Olha o que Isaías está dizendo. Ele está dando uma orientação. Prepara pastas de figo, coloca sobre a úlcera, que vai ser curado. Naquele momento ali é um pouco de ciência, um pouco de conhecimento da medicina da época, da cultura da época. Então, o próprio profeta, que muitas vezes tem autoridade para curar, autoridade para falar da parte de Deus, mas naquele momento ali ele está se voltando para um remédio, para uma medicina da época. Ou seja, existe ciência naquela época, existe profeta falando da parte de Deus e orientando algo em relação à ciência, algo em relação à medicina, não se limitando ao milagre e à parte sobrenatural que a gente sabe que acontece, tem todo um propósito. Eu queria lembrar também que o próprio apóstolo Paulo, quando ele está diante de Timóteo, Paulo, a gente sabe, presenciou e foi elemento para que diversos milagres acontecessem em relação à cura. E num determinado momento, ele falando para Timóteo, ele fala, Timóteo, olha, não esqueça de tomar vinho por conta da sua dor de estômago. Então, perceba, existe sempre da parte do homem que tem o conhecimento e a fé cristã, uma diligência com relação à medicina, à ciência. Não são coisas antagônicas e a gente não se passa por ignorante em fechar os olhos para isso. Então, eu separei essas duas passagens para que a gente pudesse ter uma referência, tanto na parte da ciência e habilidade, e aí eu vou falar de engenharia e arquitetura, ministrada da parte do Espírito de Deus para com o homem, como também na passagem de Isaías, em que ele utiliza elementos medicinais para que uma cura, que uma úlcera fosse tratada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está diante de ciência e da própria fé, que podem andar juntas. Há momentos em que a fé vai ser posta em prática e há momentos em que o homem vai buscar, na medicina, na ciência, algumas respostas. E essas coisas se complementam e andam junto. E a gente vai ver isso ao longo desse estudo e a gente vai fazer algumas outras abordagens aqui. Essas duas primeiras passagens são introdutórias para que a gente possa desmistificar a história de que Bíblia, que nos representa a fé cristã, ela pode andar de mão dadas com a ciência, com a pesquisa, como a gente vem falando. Bom, pessoal, dentro desse contexto da ciência, é muito comum a gente achar que a igreja e a fé cristã ela anda desassociada disso. Mas eu queria lembrar um fato da história, que a gente sabe que a Idade Média foi uma idade das trevas para essa forma imperativa com que a fé cristã foi posicionada no meio da sociedade, mas é interessante a gente lembrar que também foi através da igreja, a igreja da época, quando a gente vai encontrar os monges, nos mosteiros,
se retirando para meditar e para se isolar um pouco da vida cotidiana e se reclusar aí para se dedicar à vida religiosa, enfim, era a cultura e a prática da época, isso perdeu força, óbvio, mas também foram esses mesmos religiosos que também se envolveram com ciência. A astronomia foi, claro que a gente sabe que a astronomia, a gente viu isso lá no estudo, quando a gente falou sobre horóscopo, zodíaco, mas o estudo da astronomia, a gente vai encontrar diversos monges, padres que se debruçaram sobre isso. A gente vai perceber também no meio da igreja vários sacerdotes físicos, químicos, que se envolviam com isso e era um ambiente propício porque eles, de fato, como religiosos e sacerdotes de uma ordem religiosa, eles estavam, de certa forma, impunes, ou melhor, não com tanta foco em ponderar a descoberta da ciência com alguma coisa contrapondo com a fé cristã. Então, isso andou junto e, de alguma forma, boa parte da ciência e boa parte da pesquisa, ela ocorreu, de fato, no meio dos monastérios, através de alguns sacerdotes, padres que se debruçaram sobre a ciência e estudaram sobre ela. E a gente conhece uma história bem interessante, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Todos nós conhecemos a história da teoria do Big Bang, que, na verdade, o universo teria sido criado a partir de uma grande explosão. E por coincidência, a primeira pessoa a desenvolver essa teoria e a estudar esse fenômeno, ele foi um padre. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, que tem alguma coisa que fala sobre ele. Deixa eu ver se fica legal assim. Espero que todos consigam ver dessa forma. Eu acho que dá para ver assim. Deixa eu só fazer algum ajuste aqui. Pronto, acho que assim fica mais fácil. Então, na verdade, de quem a gente está falando? A gente está falando de um cara chamado George Henry Lemaitre. Ele foi um padre. Na verdade, ele tinha formação de engenharia civil. Ele foi um voluntário na Primeira Guerra Mundial. Ele era um belga. Ele estudou física e matemática. Ele foi contemporâneo de Einstein. E olhem só, ele era um padre. E ele é o primeiro, vou chamar de físico, mas um sacerdote, um religioso, que vai estudar a origem do universo. E até então, sem nenhum problema, isso não confronta a fé cristã, e ele se debruça sobre isso, ele vai estudar, e ele vai provar, através da teoria dele, ou pelo menos ele vai iniciar a teoria, de que o universo está em constante expansão. Isso, na verdade, é o que o pessoal chama de teoria do Big Bang, ou seja, que o universo ele foi originado através de uma explosão, e ele está em permanente expansão. Tem algum problema quando a gente olha para a parte do criacionismo, do Gênesis da Bíblia, quando a gente olha para essas descobertas, a gente tem que entender que de maneira nenhuma são coisas que se contrapõem. Pelo contrário, elas podem andar juntas. Quando você encontra um cientista estudando a origem do universo, a gente vai falar um pouquinho sobre criacionismo e evolucionismo. A gente vai ver que são duas coisas que não são antagônicas e que elas podem andar juntas, e por um equívoco, a igreja e a ciência vêm gastando uma energia enorme para poder relutar e tentar defender quem está com a teoria certa, quando na verdade elas são super complementares, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, eu estou compartilhando a informação desse padre, George Henry, que ele, na verdade, é o protagonista do que a gente foi chamar da teoria do Big Bang, onde é a criação do universo, e ele está em permanente expansão. Einstein vai dizer que esse padre, é quem melhor conseguiu relatar para o próprio Einstein a criação através dessa teoria, ou seja, a importância e a relevância desse padre na vida e nos estudos de Einstein, que depois eles vão dialogar, e você pode ver, eu acho legal essa foto, que a gente tem a maior autoridade da física que a gente conhece, que é Einstein, e um padre chamado George Henry, que ele é um belga, e ele é o protagonista, é quem vai começar a desenvolver a teoria da criação do universo, que, mais uma vez eu digo, a gente vai ler Gênesis daqui a pouco, e a gente vai ver que pouca ou quase nenhuma contradição existe
entre evolução e criação. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Mas é só para mostrar que, passado o período das trevas, o período da Idade Média, onde a igreja foi muito cruel com relação à ciência e o estudo da química, da física, demonizando de fato todo esse foco científico. E a gente vai ver agora isso aí já início do século XX, onde um sacerdote religioso consegue dialogar com o físico e isso anda junto, e a gente vai ver que não existe nenhuma contradição nessa parte. Então esse era o slide que eu queria deixar, a gente vai compartilhar alguns outros slides, mas para que a gente possa ter essa imagem aqui, depois isso vai estar gravado, você pode depois olhar, anotar e tomar conhecimento com mais detalhe disso. Bom, voltando para esse foco, eu vou ler aqui, quero compartilhar com vocês a leitura de Gênesis, porque quando a gente fala de ciência e fé cristã, a grande crise, a grande briga, né, a energia que se gasta quando a gente discute ciência cristã, ela basicamente está na origem da vida, na origem do universo, e a gente vai discutir isso aqui agora. E aí eu te convido, então, a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 1 e 2, e a gente vai estar lendo isso junto agora. Bom, pessoal, dentro dessa linha sobre Gênesis, que a gente vai abordar agora, criacionismo e evolucionismo, eu queria falar um pouquinho sobre a teoria de Darwin, que às vezes a gente acaba confundindo criacionismo e evolucionismo. Por que essas duas coisas são tão antagônicas? Por que se debate tanto, se gasta tanta energia em relação a isso? Então, na verdade, eu queria compartilhar um outro slide aqui, deixa eu ver se consigo, sobre Darwin. Então, na verdade, tem algumas imagens aqui que eu queria compartilhar. Tem aqui um quebra-cabeçazinho falando sobre ciência e fé, coisas super possíveis de andar junto. Mas vamos falar sobre Darwin, que a gente vai abordar agora sobre Gênesis 1 e 2, e eu queria que a gente discutisse sobre a evolução e a criação. Por que se debate tanto sobre isso e por que Darwin é tão questionado dentro desse contexto? E a gente acaba fazendo uma confusão. A teoria de Darwin, ela está aqui na tela, para a gente poder ler, depois você pode ler com calma. O que Darwin identificou? Darwin identificou que, primeiro, a teoria dele em nenhum momento se discutia a origem da vida. Na verdade, a teoria de Darwin, ela diz com relação à evolução das espécies. O que isso quer dizer? Charles Darwin, através do estudo, da pesquisa, ele identificou que as espécies que tinham a melhor capacidade de se adaptar ao meio em que ela vivia, ela de fato conseguia passar a sua carga genética para a sua linhagem por uma questão de sobrevivência. Então, aquele tipo de genética que tinha facilidade por sobreviver num determinado meio foi chamado de evolução de uma espécie. Por quê? Porque ela conseguia se adaptar ao meio. Então, a determinada tipo de pele de uma espécie frente a temperaturas agressivas, ao frio, isso, numa melhor adaptação, fez com que aquele tipo de carga genética fosse passada, por uma questão de sobrevivência, óbvio, aqueles que melhor se adaptavam passavam a sua genética para a sua linhagem e assim iam sobrevivendo. E aquele tipo genético era passado e tinha mais prevalência e tinha mais capacidade de sobreviver ao meio que estavam expostos do que outro tipo de genética. Então, Darwin ele identifica isso e chama isso de uma teoria da evolução. As espécies elas vão evoluindo conforme o meio vai trazendo mudanças de comportamento para determinada espécie. Perceba, isso não tem nenhum problema quando a gente olha para Gênesis e sobre a nossa fé cristã, onde a gente vai identificar que Darwin em nenhum momento está falando da origem da vida. Você pode ser um ateu, você pode ser enfim, ter a sua crença de origem da vida como você preferir, mas o fato é, Darwin e a evolução das espécies, eles não confrontam em nenhum momento a criação. Na verdade, eu, com a minha fé cristã, crendo que Deus criou todas as coisas, não me oponho em nada à evolução das espécies. Perceba, como a gente pode ver, em nenhum momento Darwin diz que um réptil virou um mamífero, que o mamífero virou um anfíbio, que o anfíbio virou um peixe. Não, ele está dizendo o seguinte, que dentro das espécies, cada uma delas,
existe uma evolução por conta de uma adaptação ao meio. Então, não existe nenhuma contradição e nem há necessidade de se desgastar ou gastar tanta energia nesse tema, achando que um confronta o outro. Perceba, evolução e criação podem andar juntos, porque após a criação, não tem nenhum problema a ciência provar, na teoria de Darwin, de que as espécies foram evoluindo. Isso faz parte da adaptação do meio. Como o próprio ser humano foi evoluindo ao longo dos anos, desde a sua origem, foi evoluindo em conhecimento e ciência, na questão da medicina, na questão das construções, da tecnologia. Há uma evolução natural do homem, como há uma evolução natural de cada espécie, porque eles vão se adaptando ao meio, e isso não contrapõe em nada a crença de que Deus tenha criado isso. Então, eu queria compartilhar esse slide e retomando aqui agora, dentro desse contexto de Darwin, e agora olhando para a figura criacionista, eu queria provocar alguns entendimentos quando a gente olha para Gênesis. Tem uma curiosidade que é super legal, que a gente aborda pouco e a gente explora pouco quando a gente lê Gênesis. Eu queria ler Gênesis 1. Olha que coisa interessante que acontece em Gênesis 1. Isso é algo que eu creio e eu já li isso algumas vezes e eu quero compartilhar com você. A gente sempre tem, na nossa fé cristã, o entendimento de que Deus criou todas as coisas. De fato, Deus criou todas as coisas, esse é o nosso entendimento. Mas perceba que existe uma característica na criação. Quando a gente vai olhar para os animais, quando a gente vai olhar para o homem, quando a gente vai olhar para a natureza, perceba que existe um elemento comum sendo utilizado para esta criação. Eu estou falando da fauna, da flora e do homem. Esses três elementos, eles vêm de essas três criações, fauna, flora e o homem, vou chamar assim. De novo, eu não sou nenhum cientista, talvez algum cientista, algum biólogo pode criticar a forma como eu estou abordando, mas eu quero, à luz de Gênesis, que você interprete esses três momentos. A fauna, a flora e o homem. Perceba que existe um elemento comum no momento da criação dessas três partes. Vamos ler junto comigo? Vamos ver se você consegue identificar, se você daí consegue identificar. Eu vou ler na sequência do 1 em diante, pode ser um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas, chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez, e chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Olha que interessante agora. Vê se você percebe o elemento que é utilizado para criar essas três partes que eu citei aqui. Versículo 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nela conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã no terceiro dia. Perceba, qual foi o elemento que Deus utilizou para criar a flora, ou seja, ervas, árvores? Ele não cria simplesmente da sua palavra, da sua voz. Ele diz o seguinte, olha o versículo 11. Produza a terra. Lembrando que Gênesis tem uma linguagem toda particular. Alguns vão dizer que é uma metáfora, alguns vão dizer que é uma figura de linguagem, que é uma ilustração. Mas entenda, Deus pega o elemento terra para produzir a flora. Ok? Vem comigo, vamos na sequência continuar lendo.
Eu vou pular o versículo 14. Disse também, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus. E assim se fez. Fez Deus os dias grandes luzeiros, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Está falando aqui das estrelas do céu. Vamos para o versículo 20. Guarda o versículo 20 agora, que vai aparecer um outro elemento. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Algumas versões vão dizer, produzam as águas seres viventes. Peixes, enfim. De novo, a terra produziu a flora. A água agora está produzindo seres viventes. De novo, existem elementos que estão sendo usados por Deus para que isso seja criado. Vê se você vai pegar comigo onde eu quero chegar. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a água dos mares e terra, e multiplicai as aves, ouvitais, mas... Perceba, olha a ordem que é dada. Vê se você vai conseguir pegar o entendimento. Que a ciência não está longe da criação. Existe uma figura de linguagem sendo utilizada num livro religioso, onde existe o foco da narrativa religiosa de esclarecer a origem das coisas sobre a luz da fé cristã. Quando ele fala que produz a terra árvores, relva, sementes, enfim. E logo na sequência ele fala, produzam os mares, seres viventes. A gente vai ver no versículo 34, que ele também fala, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, e assim vai. E viu Deus que era bom. O que eu quero dizer com isso? Olha que legal. Olha como ciência e Gênesis podem andar juntos. Ele está dizendo que elemento da Terra, moléculas da Terra, foram utilizadas para criar fauna e flora. Da mesma forma, elementos da água, molécula da água, foram utilizados para criar vida nos mares. Perceba como é que... Agora tenta lembrar da sua aula de biologia ou de tudo que você ouviu sobre a forma como se define na ciência a origem da vida. Segundo a ciência, a origem da vida ela está fundamentada na água. E existe uma outra teoria também, quando a gente estudou biologia, de que existem elementos comuns que estão presentes em todos os seres vivos. Olha que interessante, temos um livro, o Gênesis, que ele tem o seu caráter religioso, de divulgar a fé cristã, de revelar a Cristo, de revelar a criação. Mas perceba que Deus deu a ciência ao homem conhecimento para que ele pudesse entender e através de pesquisa, estudos, com o passar dos anos, de que a Terra, ou seja, moléculas que se juntaram e a partir dali deram vida para o que estava na Terra e para o que estava no mar. Perceba que essas duas coisas, ciência e a biologia e a criação, nesse momento, elas não se contrapõem nada. Claro que tem uma figura de linguagem utilizada em Gênesis, que você pode olhar e ver que nessa figura de linguagem, os princípios da biologia e da origem da vida, elas se encaixam perfeitamente. E aí eu convidei uma bióloga conhecida de todos nós para responder duas perguntas. A primeira pergunta é, por que toda vez que um cientista vai atrás de vida, seja em outros planetas, em lugares, ou determinados locais da Terra, onde historiadores, geógrafos, geólogos, o princípio para saber se teve vida em algum lugar é sempre a água. Essa é a primeira pergunta. Por que isso? A segunda pergunta qual a teoria que mostra que, de fato, existem os elementos da natureza
que eles são perfeitamente encontrados em todos os seres vivos e é comum, ou seja, como se fossem, todos viessem de uma origem comum. E aí eu provoco isso na figura terra e na figura água. E aí eu convidei a Miriam para responder essas duas perguntas e eu vou botar a resposta da Miriam aqui para que você possa refletir sobre o que ela falou. Bom, a importância da água para indicar a possibilidade de vida em algum outro planeta está relacionada ao fato de que nenhuma forma de vida que a gente conhece aqui no planeta Terra poderia sobreviver sem ela. A gente sabe que a água é importante para a nossa hidratação, que sem ingerir em um determinado número de dias a gente não resiste, mas mais que isso, ela é importante por uma série de outros fatores. A água é considerada como um solvente universal muito importante. Ela transporta substâncias como elementos químicos, minerais, moléculas, coisas essenciais para a vida aqui na Terra. Ela também atua na regulação de temperatura, na eliminação de resíduo. A unidade básica de cada ser vivo é a célula, e a célula tem água na sua composição. Então, definitivamente, nenhuma forma de vida que a gente conhece aqui conseguiria sobreviver sem a água. Mas, para além disso, a biologia tem estudos e teorias sobre a origem de vida aqui no planeta Terra. Esses estudos mostram que há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra foi ficando mais fria e a crosta foi ficando sólida. E a temperatura permitiu que a água fosse encontrada no estado líquido na superfície do nosso planeta. E os estudos mostram que isso foi fundamental para o surgimento da vida aqui, porque a água, junto com algumas moléculas orgânicas, foram sofrendo reações químicas, principalmente pela radiação que elas recebiam, e foram então surgindo moléculas orgânicas mais complexas, com carbono, hidrogênio, enxofre na sua composição. Então, a água no estado líquido foi fundamental para o surgimento da vida aqui. Logo, para encontrar vida em algum outro planeta, a água pode ser um bom sinal, porque ela é importante para a nossa manutenção de vida e também para indicar a possibilidade do surgimento da vida em algum outro planeta, já que no surgimento da vida aqui na Terra, a água foi fundamental para que isso acontecesse. Todos os seres vivos do planeta Terra têm várias características em comum. Tem 6 elementos químicos, Bruno, que são os mais abundantes e os mais importantes na composição dos seres vivos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São chamados CHOMPs. Todos nós temos proteínas, que elas são o nosso equipamento celular, vão fazer as reações químicas, vão formar as estruturas do nosso corpo. A gente também compartilha de uma membrana de gordura em volta das células. E outra coisa em comum são os ácidos nucleicos. Eles vão armazenar nossa informação genética e transmitir ela de geração em geração. Uma outra coisa também é que a gente armazena energia em uma mesma molécula, é a molécula chamada de ATP. Todas essas características em comum, presentes em todos os seres vivos do planeta Terra, são um argumento forte para a evolução. Porque, apesar da ciência não conseguir precisar quem foi o primeiro ser vivo, essas características em comum apontam que há bilhões de anos atrás houve um ancestral em comum de todos os seres vivos, que então os originou e transmitiu de geração em geração essas características. Queria agradecer aqui a contribuição da Miriam, mas olha que legal isso que a Miriam falou. E aí eu queria provocar vocês, de novo, isso é uma forma de você abordar e entender a proposta aqui. Você pode discordar, mas eu queria só deixar isso, que assim como a Miriam falou, que existem elementos comuns para todos os seres, para todas as espécies, que são substâncias que são possíveis de serem encontradas em todos os seres e todas as espécies, inclusive minerais, enfim. Você, da mesma forma, vai ver o elemento água. E olha que interessante, se você conseguir olhar para o Gênesis como um enredo, com um foco religioso de divulgar a fé cristã, e ao mesmo tempo entender que a biologia foi, dentro da sua linguagem, fazer uma tradução na linha de pesquisa da origem das coisas, você vai ver que, assim como a Miriam falou, lendo Gênesis e as palavras dela,
as coisas se encaixam. O elemento terra foi utilizado para poder gerar vida na fauna, na flora e para o homem, porque o homem também foi criado do barro. Olha que interessante, não foi num estalo de dedo, não foi simplesmente numa ordem dada, mas diz Gênesis que Deus criou do pó da terra o homem, ou seja, do barro. Adão significa barro vermelho, ou seja, terra. De novo, olha que coisa linda. Olhando para a figura de linguagem de um foco religioso de um livro que tem por objetivo divulgar a fé cristã, e você agora olhando para a voz, a palavra de uma bióloga, olha como é que essas duas coisas podem andar juntas. E um livro tão antigo pode ser ao mesmo tempo tão atual e ele pode ser tão complementar com a linha do entendimento da biologia, que é a ciência. Então, não são contraditórias, não são coisas contraditórias. E isso nos encoraja, nos motiva e nos dá mais certeza ainda de que o fundamento da nossa fé, é claro que ela é baseada no que sentimos no nosso coração, mas você vai olhar para a ciência e para as escrituras e você vai ver que elas se complementam. Elas não brigam por suas causas e suas razões, mas elas se complementam. Então, eu espero que, assim como eu fico encantado e fico motivado, empolgado quando a gente percebe esse entendimento de que são duas coisas que se complementam, eu espero que também você possa perceber e sentir dessa forma. Óbvio que isso aqui é uma opinião muito particular minha, você pode discordar, você pode ter um outro entendimento, mas eu quero, com esse contexto, mostrar que ciência e fé cristã podem andar juntas. Bom, para terminar, eu espero que, de fato, vocês possam compreender e entender que fé cristã e ciência andam juntos, andam de mãos dadas. A gente viu recentemente, no meio da pandemia, algumas posturas de algumas igrejas, algumas instituições religiosas dizendo que nós somos especiais e que aqui a gente não vai ficar doente, e menosprezando o que estava acontecendo e de novo se colocando superiores a outras pessoas de forma tão intolerante e deselegante, agressivo. E o que eu queria dizer é que a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. Independente do que você esteja passando, a ciência está aí, a igreja está aqui para orar para que os cientistas possam desenvolver a vacina, para que os cientistas possam desenvolver os remédios, para que os psicólogos sejam cada vez mais capacitados para cuidar da alma, da mente do homem, para que, de fato, a ciência, o conhecimento possa trazer bem-estar para toda uma sociedade. E nós, com a fé cristã, temos o papel de estar prontos para interceder para que a ciência avance, estar pronto no momento em que a ciência não conseguir avançar e atuar em comunidade para cuidar de pessoas até que a ciência possa fazer o seu papel e providenciar uma vacina, mas jamais atuar de forma negacionista, dizendo que somos especiais e por conta disso nós não seremos contaminados e não vamos sofrer nenhum mal. Claro que a gente crê que Deus guarda, que Deus cuida, mas Deus tem sua soberania e, como eu falei no início, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. O que eu quero dizer? Todos nós estamos debaixo das mesmas dificuldades. Se parar para lembrar, os grandes homens da Bíblia, os grandes heróis da fé, Tiago, Pedro, os apóstolos, a forma como eles sofreram, a forma como a vida foi tirada. Pedro foi crucificado, quis ser crucificado de cabeça para baixo para não poder ser comparado com Cristo, para não ser dito como um novo Cristo. Você vê o pastor Tiago sendo degolado, você vê Paulo da mesma forma. Homens que colocaram sua vida a serviço de cuidar do próximo. Então, esse é o nosso papel, cuidar do próximo. Não atuar de forma intolerante, ignorante, como se nós estivéssemos acima do bem e do mal em relação a essas coisas. Então, oremos para que a gente possa atuar de forma correta, testemunhando a nossa fé em Cristo e orando, sim, pedindo para que Deus avance na ciência, dando conhecimento, sabedoria, para que os cientistas, os pesquisadores possam fazer o seu papel e correr na direção daquilo que é necessário. Eu queria terminar esse momento compartilhando uma imagem. Eu queria, você que gosta desse assunto sobre ciência e fé cristã, eu queria sugerir aqui para vocês
acompanhar no YouTube. São 2 canais que eu amo de paixão, que é o Biologs Foundation, que é um instituto americano de fé cristã e ciência. São cientistas renomados que falam da ciência através da fé cristã e vice-versa. É bem legal, vale a pena, você pode estar no YouTube e conhecer um pouco mais sobre isso. E tem a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que eu também acho muito legal. São temas interessantíssimos, onde da mesma forma, onde ciência e fé cristã são abordadas e compartilhadas e elas andam juntas. Então, eu queria deixar esse último slide aqui para que você pudesse conhecer, que claro que nosso período aqui é muito rápido, mas é só uma introdução, mas é para que você possa também se debruçar, visite sites, tem muita coisa na internet, vale a pena a gente desmistificar e acabar com essa imagem de que a fé cristã, ela não é uma fé intelectual, ela não é uma fé com razão, mas ela é uma fé ignorante. Não, isso tem que acabar. A nossa fé cristã é uma fé, sim, com razão. Diz o apóstolo Paulo em Romanos que é através da renovação da nossa mente em que a gente vê a manifestação de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado e se debrucem sobre esse tema, ciência e fé cristã. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.